mas eu acho que a gente é sempre enviesado. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu já usei o Mirena e eu não gostei do Mirena. Eu tive muito efeito colateral. De cabelo, pele. Ó, E realmente eu tive, É. assim, porque eu tirei, tudo melhorou. E eu tentei várias coisas pra dar certo. Eu fiquei mais de um ano com ele. E hoje, quando eu vou falar do Mirena, eu ponho Mirena, adoro Mirena, nada contra o Mirena. Mas Você- quando eu vou você falar, anuncia eu sou isso. enfática, talvez de uma maneira maior do que eu se eu não tivesse passado por isso. Então acho que a gente fica meio Mas eu acho enviesado que mesmo. Não, Mas você eu tem que acho falar que que- essa é uma É, possibilidade de é, acontecer. eu Não tem acho. Mas jeito. eu acho que você falar de uma coisa pessoal, de que você já viveu, ou de histórias, dá muito mais segurança pra sim, paciente. sim. Olha, ela sabe do que ela tá falando, ela sabe das experiências dela, ela tá me mostrando, ela sabe que eu sou individualizada, mas ela tá me contando relatos do que eu quero, do que eu posso esperar. Então, eu acho que é muito legal falar isso com a paciente, assim, Eu escutar acho seus Também, relatos. Em relação aos LARCs, assim, a maioria tem uns critérios de elegibilidade bem largos. Então, como não tem estrogênio, né? Eles caem numa categoria, né? Tem uma categoria. Acabam sendo acessíveis a muito perfil de paciente. Então, as pacientes, como a gente falou, as adolescentes podem ter benefício, as pacientes um pouco mais idosas ou na perimenopausa, que já tem ali carregando uma comorbidadezinha, uma hipertensão com 2 remédios, alguma coisa, elas também não Se vão ter beneficiam. prejuízo da Não. saúde delas por eles. Então, isso que você falou, abordar todos é bem importante, ver a paciente. E o DIU de cobre ou prata, em especial por ser um método de longa duração, alta eficácia e não hormonal, ele é um coringa para os pacientes que têm rejeição, doença crônica, que você vai ser limitado em termos de outras medicações que ela vai ter restrição mesmo, né? Então, Mas uma coisa que as pessoas veem sempre com esse DIU de cobre, de prata, é do fluxo, né? Essa é uma grande queixa que elas veem. E aí, Como realmente, vocês veem aí quando isso? você Vocês vê veem isso, a isso como uma paciente que realidade? isso é uma realidade na hora de pensar em contraindicar o método. A paciente que tá limítrofe para anemia ou que faz um sangramento uterino já normal. Se ela tiver sangramento uterino normal, ela já não é candidata ao DIU, né? Nenhum dos dois. Ela tem que investigar primeiro ou pode até tratar com Mirena, que ele é indicado para o tratamento, mas pensando em associar o método ao tratamento. Ou o DIU, ela tem que ser investigada, ser tratada do sangramento uterino normal, se não contraindicado, colocar o DIU. Mas é importante a gente comentar que sim, pode aumentar o sangramento sem ser classificado como anormal. Um fluxo, às vezes, de 3, 4 dias, ele pode ir para 7, é normal. Mas pode ser que o paciente não se adapte, como elas falaram do spot, né? Mas Uma outra esperado. coisa é o do prata também, porque a gente não tem benefício comprovado Mas em dizem estudo. que... Mas é a Diz proposta que, do- né? É o que eu botei. Eu falei, eu vou botar Na esse. verdade... Eu adoro. Eu amo Mas também. não tem mesmo, não tem Mas nada mas isso eu sou bem comprovado. clara com as ideia é porque pacientes. você diminui É, o eu cobre, também. que é mais... Mais Então, irritativo. mas a Ah. realidade é o seguinte, o que é o questionamento é que a quantidade de cobre é igual nos dois. Sim. Então, Não tem você essa não questão. diminui a quantidade do cobre, porque é o cobre que vai fazer a proteção. Mas, então, pra mim não faz Entendi, muito sentido. Mas eu sempre sou muito clara com a paciente. Eu também. falo, olha, existe o de cobre com prata. O objetivo dele é trazer melhora nesses efeitos colaterais. Não tem nada comprovado Vocês cientificamente. veem, eu vou fazer uma pergunta forma de aqui, falar. a gente É vai isso. desdobrar no... Vou sair um pouco da rota da pauta. Eu gosto muito desse assunto DIU, né? Porque eu vivi uma época muito anterior a essa época dos DIUs, Mirena, muito estudados, com séries de pacientes enormes, enfim, isso já está muito bem definido. Eu via o pós-DIU ruim, o medo de se usar DIU, o DIU abortivo, Aham. né? Então, foi uma época que eu acredito que tenha sido um chileno, é Zipo o nome dele. Não é Zipo, é Zipo. Eu vou lembrar, eu tô com problema. Mas ele que bolou o cobre, tá? Os DIUs eram alça de Lipso, axê, era só irritativo. Aham. Ou seja, você causava uma anidação muito mais rápida e um endométrio despreparado para receber esse ovo. Então, é aí que funcionava o DIU. E é uma das coisas que me tranquiliza muitas vezes quando a paciente perde, o DIU já venceu ou acabou o cobre, ela continua tendo contracepção, né? Mas a questão religiosa foi sempre muito forte nisso. Por isso houve muito estudo para se ter um DIU
que causasse essa irritação e você não chegava a ter a contracepção. Fosse mais, Cobre atuasse mais no agride o espermatozoide, né? espermatozoide Sim. e não deixa Sim. haver a fecundação, ok? Uhum. E você sabe qual é a história do DIU? Não. Não. De 1500 antes de Cristo. Não, tem ideia? Não. O DIU é muito mais antigo do que a gente sabe. Né? O DIU, vocês conhecem o camelo. Uhum. A camela é a esposa do camelo. Aham. O pessoal do deserto, Ai, ai. grandes desertos, para atravessar grandes percursos, eles não têm automóvel, eles têm camelo. Você compra um camelo macho, um camelo fêmea. Uhum. Os camelos macho, eles têm boa autonomia. Uhum. Os camelos fêmea têm um problema. Por quê? Eles são tipo um Toyota híbrido. Uhum. Se engravidar, não tem autonomia. Porque aquela corcova, camelo, Uhum. é onde tem a água. E a camela, grávida, usa essa água na gestação. Então não tem autonomia. Então as camelas são mais baratas que os camelos. Uhum. Ou, se eu tiver uma camela com DIU, eu não tenho problema nenhum. Ela não engravida. Nossa. Então eles colocavam pedra. Caraca. Tadinha da Camila. Uhum. Ah? Tadinha da Camila. É. Então elas não engravidam. E aí você pode vender uma camela pelo preço de um camelo. Uhum. Tá? Isso é tão verdade que você pega múmias Com pedras Com preciosas, rubis, com pedras Mentira. preciosas. A Cleópatra. Elas têm pedras preciosas. Chocada. Nossa, isso Quem é a foi Cleópatra interessante de ler hoje? sobre isso. Ó, você tem fecha o olho e olha para Cleópatra. Quem que você acha que é a nossa Cleópatra? Não Eu não fala. sei, alguém assim. Hã? Elas... Então, o que que mas isso é verídico, você vê, isso foi Estudo, estudado. História, né? Não, Tem sim. pedras preciosas em Sim. múmias porque já era um hábito se usar DIU para não engravidar. Caraca. Só que em vez de usar uma pedrinha, O usavam um dispositivo rubi. era outro. Era um É, dispositivo que uma você joia. tinha. É. Era uma joia. Então a história do DIU é essa. E ela vem caminhando com a humanidade e culmina na década foi de 70. Eu tenho o autor, ele é latino, ele é aqui da América do Sul. Ele bolou todas as citações de DIU inicial com cobre é dele. Ele bolou o cobre para exatamente não ter a questão. Mas vamos voltar para nossa questão. É legal. Eu acho que É legal, é legal. Interessante. a gente já matou o Lark. Né? Sim. Acho que sim, acho que sim. Então, eu acho que ficou bem claro. É o método que vocês colocaram em primeiro aí, porque é bem É. interessante e eu acho que Sim, é eu o acho. trend Busca, da Eu Não, acho que é a moda, né? busca. Pode Eu passar acho. o próximo, Bruno? Puerpério. Contracepção no puerpério. Esse é um tema muito interessante. E é um né? tema Porque que vocês já abordaram no podcast de vocês do Diálogo. Então, assim, a gente vai falar aqui uma pincelada, uma coisa bem de bate-papo Qual é o mesmo. episódio? Ih, vai ter que pesquisar. Contracepção do puerpério. Contracepção do... Número não complica, porque eu esqueci. Faltou o dever de Mas é casa. bom que aí fica vendo lá. É, no que procura. tem, procura. Não, procurar. Fica Não, interessada É. nos outros. Como eu falei, não tem algoritmo, gente. Tem que ir lá. Tem que ir lá pesquisar. Vamos lá. Eu acho que a gente pode puxar também, só pra fazer um gancho com outro, é pensar na contracepção do puerpério, você colocar um DIU imediato Isso. pós-parto, uma coisa né? interessante. Então eu acho que isso é uma coisa interessante da gente falar. No SUS a gente tem, em alguns hospitais, a disponibilidade de você colocar o DIU de cobre, né? O não hormonal, mas você poderia botar o Mirena, enfim, o Kailina também, acho que não seria um problema, mas eu tô pensando na rede pública. A gente sabe que, para a segurança do DIU pós-parto, o ideal é você colocar até 10 minutos depois da deictação placentária. Depois disso, o aumento do risco da expulsão é muito grande. Aí você iria para pós 40 dias, que Você tem voltaria a porque ser... você teria um mecanismo que justificaria isso, esses 10 minutos da deictação? Olha, É o quê? sinceramente, Contratura? eu acho que é a Eu acho. contratura, Você pega o sinceramente. auge da contratura pra eu dectar, acho, né? eu acho. Pra também não aumentar o risco de hemorragia ali no pós-parto, então eles colocam isso. Mas E eu acho que menos chance, mas basicamente isso, assim. Alguma dica de como colocar? É, Pinça como- que usa, o fio, deixa ele coloca com a solto mão ou lá. a Cherron? Eu acho que é uma É. dificuldade Cherron. porque tem risco de perfuração, porque o Exatamente. útero tá um pouquinho maior, então tem que ter Você- todo um cuidado. Evita muito
procurar estruturas mais Você, longas deixa eu possíveis. E você tinha comentado do fio, porque o DIU que você põe no pós-parto é isso. É um DIU mais difícil de colocar. É um DIU que tem mais chance de sair do lugar. Quando você vai fazer o corte do fio, você sempre faz, né? Você não sabe como é que vai ficar quando eu diminuir. sim. Ela vai ter que voltar, ela vai ter que checar depois. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia, foi assim que eu comecei o consultório, eu trabalhava numa clínica e uma paciente queria botar o DIU pós-parto. E aí eu tava conversando com o pessoal da clínica e o pessoal falou, olha, o plano de saúde não vai liberar, porque realmente quando você coloca o DIU pelo plano de saúde, ele vai pedir para o reembolso da paciente ou para liberar uma ultrassonografia. Preventivo acho que não pede, mas a ultrassonografia explicando por que você vai colocar, você vai botar planejamento familiar. Só como é que você vai dar uma ultra dessa paciente se a ultra tem um feto, porque ela tá grávida? Então, assim, óbvio, você pode continuar colocando, mas eu achei muito interessante isso, que eu nunca tinha parado pra pensar, que às vezes você que tá atendendo por plano e que, mal ou bem, é mais um procedimento, é uma coisa que você tá fazendo pro sua paciente, você não recebe, ou você vai ter que aí brigar de alguma forma, porque o plano não consegue entender que você quer botar o DIU em uma paciente que dentro da ultrassom tem um feto. Eu achei, quando eu falei, gente, eu nem tinha pensado nisso. Eu falei pra paciente, claro, vamos botar. E aí depois você pensa, não, o plano não vai conseguir. Aí tudo bem, paciente do consultório, você pode ou botar ou depois explicar. 40 dias pós-parto a gente coloca, até diminuindo o risco de você expulsar o seu DIU. Mas eu achei isso legal. DIU é como emergência. emergência, Tem muita gente que não sabe disso. E o Mirena, hoje em dia, também foi considerado um método de emergência que antes... Assim, a primeira vez que eu li, os de progesterona não entravam como método de emergência. Só o cobre, mas sim, os dois entram hoje em dia como método de emergência. Você colocar até 7 dias. Pelo menos o cobre, com certeza, são até 7 dias. Então,